Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa maravilhosa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. No dia em que a igreja celebra o martírio de São Cornélio e São Cipriano. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e de doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e seus discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu acho que acontece na nossa igreja em especial, aqui dá uma abertura muito bacana para falar um pouco do dízimo, da importância do dízimo, porque, embora Jesus fosse o filho do carpinteiro, grande José, não se tem notícia que Jesus tenha feito uma cadeira sequer. E aí nós percebemos o seguinte: Jesus precisava trabalhar para comer, para se sustentar? Não. Eu quero lembrar daquele episódio em que Jesus disse para Pedro ir lá pegar um peixe e desse peixe tirou a moeda da boca do peixe para pagar os impostos. Então, Deus tem poder. Precisar, ele não precisava. Ele não precisava preocupar-se com coisas meramente humanas, como essa, como comer, beber, dormir. Pronto, ele não tinha essa necessidade, embora fosse totalmente humano, mas ter especificamente essa necessidade para trabalhar, para poder comer, não se tinha. Porém, ele se permitiu necessitar. Fazendo a experiência humana, ele necessitou precisar ser alimentado, ser sustentado, dormir, rezar. Então, nós vemos um Jesus muito humano atravessando na nossa história. E aqui diz que algumas mulheres ajudavam a Jesus na missão como? Com os seus bens. Interessante, né? Com os seus bens. Né? Você veja bem, eram mulheres que tinham um patrimônio dos esposos, né? E que tinham um dinheiro, um recurso que poderia ajudar, e assim elas faziam. Então aqui vemos a importância do dízimo da nossa comunidade, da nossa igreja. Especificamente a minha paróquia vive do dízimo e tão somente do dízimo. E aí nós vamos percebendo como é importante nós mantermos a vida do nosso sacerdote, das nossas pastorais, sustentando verdadeiramente. Isso é muito importante aqui. E diz aqui o texto que elas ajudavam a Jesus e os discípulos. Ou seja, da mesma forma que Jesus foi bondoso e misericordioso para com elas, da maneira de agradar a Jesus, de cuidar de Jesus, elas mantinham a missão. Então, os discípulos, Pedro poderia ter parado de trabalhar
na barca para ficar prontamente à disposição da missão, porque não lhe faltaria nada materialmente falando, porque as mulheres cuidariam. Agora, é claro que não é um sustento, não é para dar um carro, um BMW, ou ter a casa assim ou assado. É as pequenas necessidades mesmo que vai aparecendo na vida do seu sacerdote, né, na vida do missionário, que é de vida, de aliança. Nós precisamos estarmos atentos para ajudarmos a sanar essa necessidade para que a missão não pereça. Tudo por conta da missão. Então, hoje nós vemos um texto muito bonito que fala profundamente do nosso zelo, da nossa missão de cuidar dos sacerdotes. É muito interessante. Eu já contei isso uma vez, mas eu me lembrei desse fato e eu quero mais uma vez dizer. Teve uma vez que eu saí, né, de casa tal, e encontrei com um irmão de rua e ele estava pedindo dinheiro, pedia comida, né? E aí eu tinha no bolso, naquele dia, R$ 20, R$ 20. E a quentinha custava R$ 14 na época. E eu falei para ele, olha, então, é a única coisa que eu tenho e eu vou te dar. E dei. Dei sem preocupação, tal. E aí ele foi lá, entrou lá na pensãozinha, e eu vi que ele entrou e ele foi comer, né? Então me deu uma alegria, uma satisfação muito grande. E era o único dinheiro que eu tinha naquele dia, naquele momento, né? Na verdade, eu ia comprar alguns legumes. Bom, enfim, foi um adentro. Pois bem, depois da missa eu fui para a capela, celebrei. Depois da missa veio uma senhora que diz assim para mim, padre, eu gostaria de lhe dar para as suas necessidades R$ 200. Gente, eu fiquei assim impressionado com Deus, né? Porque da mesma forma que eu fui, de certa forma, generoso com alguém, alguém foi generoso, nesse caso, generosa comigo. E eu sempre tenho pessoas super, super generosas na minha vida. É tão bonito isto, você ser providência de Deus na vida de alguém, porque alguém será a providência de Deus na sua vida. Então não é um toma lá da cá, é amor gera amor, misericórdia gera misericórdia, graça gera graça. Então é muito bacana, muito bonito quando nós temos essa experiência de saber partilhar sem ter medo de que vai faltar. Vai faltar. Muitas vezes as pessoas, elas são miseráveis com Deus, né? São miseráveis com Deus. Elas dão o dízimo é, como se estivesse dando uma esmola, né? Ela devolve ou nem devolve, né? Ela dá o dízimo ao invés de devolver, né? Ela dá o dízimo como se estivesse dando uma esmola e acha muitas vezes que dá muito, que está dando muito. Mas quem é que pede a Deus pouco? Eu nunca na minha vida pedi Deus pouco. Senhor, só um pouquinho. Não, eu nunca pedi pouco. Nunca na minha vida pedi pouco. Nós não pedimos pouco, nós pedimos muito. Então veja bem, esse texto que fala dessas mulheres que dizimavam, ou seja, elas davam a parte para o sustento de Jesus e seus discípulos. Que nós, a partir desse texto, tenhamos o cuidado, a consciência, a responsabilidade com a nossa comunidade, com a nossa igreja, que precisa ser sustentada cada vez mais, sem exagero nenhum, precisa ser cuidada, precisa ser nas suas pastorais, nos seus movimentos, no zelo com seu padre, no sustento dos seus sacerdotes. Precisamos sim, e esse é o nosso dever, e nós não podemos fugir dessa missão.
Entenda que você não dá dinheiro para o padre. O dízimo não é o dinheiro para o padre, é um dinheiro da sua comunidade e que tem despesa e que nós precisamos cuidar. É difícil de falar sobre isso. Dentro desse texto eu tive essa inspiração para orientar. Devolva o dízimo com amor ao nosso Senhor, como essas santas mulheres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.